Olá, meus irmãos, que a paz esteja com vocês. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem. Efetivamente, Cristo crucificado é o grande e definitivo signo do amor do Pai à humanidade caída. Seus braços abertos, estendidos entre o céu e a terra, traçam o signo indelével da sua amizade com nós os homens. Ao lhe ver assim, alçado ante o nosso olhar pecador, saberemos que Ele é, e então, como aqueles judeus que o escutavam, também nós creremos nele. Ouçamos o Santo Evangelho. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Senhor nosso Deus, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso, vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo, desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar, também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O amor é paciente. É impressionante a paciência de Deus para conosco. Um Deus que nos espera. Um Deus que acredita na nossa conversão até o último instante. Sabe quantas vezes nós desistimos daquela pessoa, né? E podemos chegar até dizer isso para ela: você não tem jeito. Ou já escutamos isso de alguém: você não tem jeito, você não vai mudar nunca. Com Deus não é assim. Deus espera pacientemente que abramos o coração. Até o último instante, como a experiência daquele ladrão arrependido, aquele ladrão na cruz, que no último instante reconhece Jesus como Senhor, como seu Rei. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E aquele homem, embora com uma vida entregue ao crime, entregue ao pecado, mas no último instante ele abriu o coração à graça e pôde então tocar a salvação. Porque o amor de Deus é paciente. O amor de Deus é paciente, espera. E é claro que nós não podemos abusar da misericórdia divina, porque na verdade nós não temos a consciência de qual será o nosso último minuto. Me lembro daquela tragédia que houve aqui no Brasil, um determinado estado que agora me escapa, mas que aqueles turistas estavam num banho, né? Quando de repente houve um deslizamento. Uma pedra enorme se desprendeu e caiu em cima deles, matando-os na hora, imediatamente. Nós nunca sabemos qual será o derradeiro minuto, por isso essa espera da parte de Deus não pode nos deixar numa morosidade, numa lentidão, numa lerdeza, não. Porque nós estamos colocando em risco a nossa salvação. Nós precisamos fazer a experiência do ladrão: eu só tenho hoje. Eu só tenho hoje para ganhar o meu céu. Eu só tenho esse minuto agora para ganhar o meu céu. Ali onde eu passarei toda a minha eternidade, eu só tenho esse instante para tomar a minha decisão. Eu estou fazendo toda essa partilha porque nós estamos aqui hoje diante, mais uma vez,
dos judeus, os fariseus, os mestres da lei. Gente, mais uma vez, eles estão diante de Jesus, perguntando: quem és tu? Jesus já testemunhou, Jesus já disse, Jesus já realizou milagres, E mais uma vez eles estão aqui e eles vão com essa pergunta até o último instante, porque na verdade eles procuram Jesus com má disposição. Eles procuram Jesus com a intenção de matá-lo, de provocá-lo, não é com a intenção verdadeira, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Não é por outra razão que Jesus vai dizer raça de víboras, raposas. Porque não há verdade neles. Existem pessoas, sim, nós conhecemos, eu conheço, pessoas que ainda não abraçaram a fé. Mas nós vemos no coração dessas pessoas uma disposição, uma boa disposição. Nós vemos no coração dessas pessoas uma sede pela verdade. Não são pessoas que ficam numa vida de morte e mentira apenas para justificar o seu pecado, não. Essas outras pessoas que ficam tentando justificar o seu pecado, fechando o coração à graça, procuram Jesus com má disposição. Sabe aquela pessoa que fica justificando: porque o padre disse isso, porque a coordenadora do grupo fez isso, porque aquela pessoa vai à igreja, à missa, mas é desse jeito. Fica pegando carona ali, né, no contra-testemunho dos outros, como se isso fosse amenizar a sua responsabilidade, e não vai. Cada um responderá pelo seu erro, cada um responderá pelo seu pecado. Ao ir para o sacramento da confissão, eu não posso pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados. Você também não pode ir ao sacramento da confissão e pedir perdão ao Senhor pelos pecados da irmã Maria Raquel. O que eu posso fazer e você pode fazer é, claro, intercedermos, rezarmos uns pelos outros, oferecermos sacrifícios para que você se converta, para que eu me converta. Mas a verdade é que nós prestaremos conta dos nossos pecados. Então não vai adiantar ficar comparando, ficar justificando. Não, quem se justifica diante de Deus se condena. Porque, na verdade, só Deus pode nos justificar. A nossa parte, nós nos acusamos diante de Deus. Senhor, eu pequei. E aí Deus nos justifica. Outro dia alguém no comentário colocou isso. Deus não justifica o pecador. Calma, não é isso. Deus nos justifica, só Ele podia nos justificar. O que Deus não justifica é o pecado. Jamais. Deus tem paciência com o pecador, nenhuma paciência para com o pecado. Muito pelo contrário, Deus corta. Mas Deus tem paciência com o pecador, Deus espera. Porque o amor é paciente. Mas Jesus então está aqui diante dos judeus, dizendo sim, vocês me procuram, mas vão morrer todos nos vossos pecados. Porque me procuram com má disposição. Porque se fecharam à graça. Morrereis nos vossos pecados. Vocês se condenam. Diferente de outros, enquanto Jesus falava, muitos creram nele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso ter fé. E precisamos vivenciar esta fé por meio das obras. Manifestá-la em obras. Peçamos hoje perdão ao Senhor. Agradeçamos ao Senhor o seu amor para conosco, um amor paciente. Como diz Santo Agostinho, possamos também dizer: tarde te amei, Senhor. Tarde te amei, mas hoje estou aqui. Que jamais ouçamos do Senhor esta sentença terrível: morrereis nos vossos pecados. Que desgraça, que desgraça. Morrer nos vossos pecados. A desgraça não é morrer jovem, não é morrer desse ou daquele jeito, né? Eu já partilhei com vocês, quando mais nova, eu tinha um certo receio
morrer de determinado modo. E aí eu descobri que tinha uma oração da boa morte. Eu falei, vou fazer essa oração todos os dias, para que eu tenha uma morte sem dor. E aí, uma pessoa muito querida, um primo meu, me catequizou e disse, não, a boa morte é morrer em estado de graça. Essa é a boa morte. A morte terrível é morrer em pecado, entende? Então, a tragédia não é morrer mais cedo, morrer mais tarde, não é morrer jovem, morrer velho, não é morrer desse ou daquele jeito, não é ter uma morte lenta, uma morte repentina, uma morte rápida, não é isso. Trágica, uma morte trágica é quando você morre no pecado. É a maior tragédia, é a maior desgraça. Por isso que quando o familiar está enfermo, nós precisamos procurar um sacerdote para que possa ministrar o sacramento da unção dos enfermos. Um sacerdote para que possa confessá-lo. Claro, não precisa deixar isso acontecer, gente. Não estou dizendo isso, né? Se confesse se você pensar que vai morrer. Não é isso. Até porque eu falei ainda há pouco, nós não sabemos o dia nem a hora. Mas quando estamos diante de um quadro assim, entendemos que nós temos esse tempo, então, para nos organizar, para deixar o pecado. Então, precisamos urgentemente providenciar o sacramento da confissão. Quando alguém me procura e diz assim, irmã Maria Raquel, reze pelo meu parente, está internado, o quadro está ficando mais grave. E antes de dizer, eu vou rezar, a primeira coisa que eu pergunto, levou o sacerdote até esta pessoa? Recebeu a unção dos enfermos? Confessou-se? Recebeu o sacramento da Eucaristia? Como está a alma desta pessoa? Gente, isso é o mais importante, isso é urgente. Aí depois a gente pode tomar as outras providências, entende? Mas nós não podemos deixar isso para um segundo momento, por quê? Porque pode não haver tempo. Desgraça é morrer no pecado.